Essa é uma história real, enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, troquei os nomes e alguns detalhes, mas a essência desse relato é totalmente verdadeira. Se curtir o vídeo, dá um like e deixa um comentário. Vou fazer o possível para responder todo mundo. Meu nome é Vanessa, tô com 27 anos agora, e vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Senta aí, porque o babado é forte! Eu devia estar com uns 18, 19 anos. Tinha terminado o ensino médio, um pouco atrasada. Meus pais têm um sítio no interior, mas quem mora e cuida de tudo lá é o tio Jorge e a tia Beth, irmã da minha mãe. Eles são gente boa, mas eu confesso que nunca fui fã de ir pra lá. Não curto mato, mosquito, essas coisas. Sou mais da vibe da cidade grande, com barulho, agitação e, pra falar a verdade, não consigo ficar sem internet. Enfim, meus pais precisaram ficar uns dias lá, porque tinham decidido vender. Era coisa de resolver papelada e organizar umas pendências. Claro que eu fui arrastada junto, né? Na verdade, minha mãe não queria me deixar sozinha em casa. Tinha medo que eu aprontasse. Mas mal sabia ela que eu já estava saindo com meio mundo por aí. E lá fomos nós, eu emburrada no banco de trás, com uma mala cheia de roupas e uma cara de quem preferia estar em qualquer lugar menos ali. A estrada cheia de buraco, poeira e cercada de árvores. Meu pai ia dirigindo, e minha mãe falando sem parar sobre como ia ser bom desligar um pouco da cidade. Só que pra mim, aquilo era praticamente uma sentença de isolamento. Quando a gente chegou, já estava anoitecendo. O sítio era grande, com uma casa simples, cercada de galinhas, cachorros e um silêncio absurdo que só era cortado pelo barulho de grilos e sapos. Assim que chegamos, o tio Jorge, com aquele jeitão meio bruto mas sempre carinhoso, me olhou de cima a baixo e soltou: "Nossa, Vanessa, como você cresceu, menina! Tá uma moça linda!" Fiquei meio sem graça, né? Eu tinha visto ele umas 2 vezes nos últimos anos, mas sabe aquela coisa de família do interior? Eles sempre reparam em tudo. Fui logo avisando que estava cansada da viagem e me mandei pro quarto. A casa do sítio tinha aquele cheiro típico de madeira velha, e os quartos eram simples, com uma cama de ferro e lençóis floridos que, com certeza, já tinham vivido melhores dias. Deitei sem pensar 2 vezes, mas consegui ouvir, lá da sala, meus pais e o tio Jorge discutindo sobre a venda do sítio. Parecia que eles tinham opiniões bem diferentes. Meu pai falava algo sobre não compensar mais manter aquilo e dar trabalho demais, enquanto a tia dizia que era uma herança de família e que largar tudo seria um desperdício. Com todo aquele tédio e ainda acordar cedo porque os bichos faziam questão de ser o despertador oficial, comer tudo que vinha da roça. O que, admito, era bom, mas não compensava a falta de sinal de celular. No dia seguinte, meus pais saíram cedo com a tia Beth. Foram até a cidade resolver as papeladas e deixaram lá, sozinha com o tio Jorge. Fui pro quintal tentar passar o tempo. Peguei uma cadeira e sentei debaixo de uma árvore, olhando para as galinhas ciscando e pro cachorro que dormia jogado no sol. Tudo quieto demais. Já estava quase perdendo a paciência com aquele silêncio todo, quando o tio Jorge apareceu, com o chapéu na mão, ajeitando o cinto da calça. "E aí, Vanessa, não tá curtindo a calmaria do interior?" perguntou ele, puxando uma cadeira e se sentando do meu lado. Olhei para ele e tentei não parecer tão entediada. "Ah, tio, pra ser sincera, eu não sou muito fã dessas coisas não. Curto mais a cidade, com barulho e movimento. Aqui é tudo muito parado pra mim." Ele deu uma risada alta, daquelas que fazia até o peito dele mexer. "Ah, menina, você tá mal acostumada com a correria da cidade. Aqui é bom demais pra quem sabe aproveitar. Dá pra pensar na vida, ouvir o som da natureza." Enquanto a gente conversava, do nada, o tio Jorge soltou: "E aí, Vanessa, você tá namorando?" Aquilo me pegou desprevenida. Olhei pra ele, meio sem entender, e ele continuou: "Ué, menina, você cresceu e ficou uma moça linda. Deve ter um monte de carinha te paquerando." Senti meu rosto esquentar na hora. Fiquei sem saber direito o que dizer. Então dei um sorriso meio sem graça e mandei: "Ah, tio, tô focada nos estudos agora. Essas coisas podem esperar." Ele sorriu, daquele jeito que me deixou desconfortável, e comentou: "Faz bem, menina. Guarda sua pureza. Hoje em dia é difícil achar uma moça que se valorize." Minha vontade era de rir da situação, mas só consegui balançar a cabeça, concordando. Por dentro, pensei: se ele soubesse qual era a real... Depois disso, o silêncio tomou conta de novo. Tentei mudar de assunto,
mas dava para sentir que ele continuava me observando, como se estivesse tentando descobrir mais sobre mim. Fiquei inquieta, e quando ouvi o cachorro latir no quintal, usei isso como desculpa para sair dali. Vou ver o que o cachorro tá aprontando, falei, levantando rápido. Enquanto me afastava, senti o peso daquela conversa. Não sabia se ele estava só sendo protetor ou se tinha algo a mais por trás daquelas palavras. Uma coisa era certa, aquele dia no sítio estava longe de ser só mais um dia comum. Depois daquela conversa meio estranha no quintal, entrei para tentar passar o tempo. No quarto, encontrei uns gibis velhos jogados num canto, provavelmente deixados por algum primo, ou até por mim mesma, anos atrás. Me joguei na cama e comecei a folhear. Devia ter passado uns 20 minutos, talvez meia hora, quando ouvi passos no corredor. Antes que eu pudesse levantar a cabeça, o tio apareceu na porta. Vanessa, preciso ir até a outra fazenda buscar umas caixas de banana. Quer ir? Ah, tio, eu tô de boa aqui, viu? Ele deu um sorriso, aquele típico, não aceito não como resposta, e insistiu. Bora, menina. Você vai gostar. Dá pra ver o outro lado do sítio pegar um ventinho na estrada. Melhor do que ficar aí trancada. Fiquei pensando por uns segundos. Realmente ficar naquele quarto não era lá grandes coisas. Tá bom, tio. Vou me arrumar rapidinho. Nem precisa se arrumar. Assim tá bom. Ele respondeu, me olhando de cima a baixo. Senti um friozinho na barriga com o jeito que ele falou. Mas peguei minha sandália e fui atrás dele. Talvez sair dali me ajudasse a esquecer aquele clima estranho que parecia rondar a casa. Mal sabia eu que o passeio ia ser bem mais marcante do que eu imaginava. A gente saiu no caminhãozinho velho do tio Jorge, aquele que parecia que ia se desmontar a cada buraco. Ele colocou umas almofadas no banco para tentar amenizar o desconforto, mas com aquela estrada de terra toda esburacada, não tinha muito o que fazer. De vez em quando, no meio de uma curva ou enquanto o caminhão pulava nos buracos, eu pegava ele me observando, à medida que meus melões balançavam, conforme o caminhão andava. Não era aquele olhar casual, sabe? Parecia diferente. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça, mas foi se repetindo. Ele olhava e desviava rápido, como se não quisesse que eu percebesse. Quando chegamos na fazenda, o tio logo foi pro galpão, começando a carregar as caixas de banana no caminhão. Foi então que me veio uma ideia. Ia transformar aqueles dias chatos no sítio em algo divertido, pelo menos. Pensei comigo. Quer saber? Já que ele tá me olhando assim, por que não ver até onde vai? Enquanto o tio Jorge terminava de carregar as caixas de banana no caminhão, eu fiquei andando pelo terreno, tentando parecer distraída. Mas, na verdade, minha cabeça já estava cheia de ideias. Aquela provocação que eu comecei sem intenção parecia estar ganhando força dentro de mim. Foi então que, num impulso, me afastei um pouco. Encontrei um cantinho mais escondido, entre algumas árvores, e tirei o sutiã. Quando voltei em direção ao caminhão, ele estava fechando o último caixote. Levantou os olhos e me viu chegando. O olhar dele foi direto para mim, e por um momento ele ficou parado, sem dizer nada, mas reparando nos carocinhos que apontavam pela blusa. Tá calor, né, tio? Comentei casualmente, enquanto passava a mão no pescoço. Ele pigarreou, desviando o olhar rapidamente, mas dava para ver que estava desconcertado. Tá mesmo, respondeu, tentando manter o foco nas caixas, mas as mãos dele tremiam levemente. Ainda embalada na brincadeira, falei: Tio, onde tem banheiro por aqui? Tô apertada. Ele olhou para mim com um sorriso meio cansado e respondeu: Ah, Vanessa, aqui é só um galpão. A fazenda fica lá em cima, bem longe. Nem sei se o dono tá lá. Tá brincando, tio. Eu não vou aguentar até chegar em casa, não. Vou ali atrás da árvore mesmo. Respondi rindo. Ele me olhou surpreso e deu uma risada baixa, coçando a cabeça. Não me afastei muito. Fiz questão de ficar na direção dele. Tentei não me esconder muito atrás da árvore também. Desci os shorts e me abaixei, mas pude ver que ele mesmo, tentando disfarçar, tentava me alcançar com o olhar. Por dentro, eu sorria, sentindo que minha provocação tinha surtido efeito. Naquele momento, o clima entre nós parecia ter mudado de vez, e que o jogo agora estava nas minhas mãos. Voltando para o sítio, o clima no caminhão estava completamente diferente. Tio estava quieto, pensativo, com a atenção dividida entre a estrada e o que acontecia ao redor. Parecia tentar entender se meu comportamento era ingênuo ou se de alguma forma eu estava tentando testar seus limites. Pessoal, vou dar uma pausa rapidinha só para lembrar. Já deixa seu like, comenta o que tá achando até agora e não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Aquele jogo de provocações tinha saído de controle, mas ao mesmo tempo eu não sabia como recuar.
O ambiente parecia mais pesado, e enquanto ele tentava manter a calma, eu tentava entender o que faria depois. Se continuaria com a brincadeira, ou se o jogo já estava se tornando sério demais para nós dois. Quando chegamos, meus pais e a tia Beth já tinham voltado. A casa estava tranquila, e a tia estava na cozinha, preparando algo para o jantar, enquanto meus pais estavam sentados na sala. Quando entrei, tentei agir o mais naturalmente possível, mas algo me dizia que as coisas não seriam mais as mesmas. O tio Jorge parecia estar se controlando, até mesmo me evitando. À noite, depois que todos foram dormir, eu estava na sala. Quando ouvi passos no corredor, percebi que era o tio, indo até a cozinha. Então, me levantei e fui até lá, com a desculpa de beber água. Fui do jeito que eu tava, de pijama, um short curtinho, que não cobria metade do pandeiro, e uma blusinha de alça, bem fina. Na cozinha, enquanto pegava um copo de água, resolvi puxar conversa. Tio, não conseguiu dormir? Ele parou por um momento, sem me encarar diretamente, e respondeu meio apressado. Esqueci a tela da janela aberta, aí os mosquitos entraram. Não deu para descansar direito. Percebi que ele evitava me olhar, como se estivesse desconfortável. Ele virou-se rapidamente, como quem já estava pronto para voltar para o quarto, mas eu ainda podia sentir a tensão no ar. Era como se ele estivesse tentando evitar prolongar aquela interação. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou cedo, me chamando para ver se eu queria ir com eles até a cidade. Eles iam resolver os últimos detalhes e finalmente assinar a escritura do sítio. Ainda meio sonolenta, respondi: "Ah, mãe, acho que não vou, não. Tô com dor de cabeça." Mas a verdade era que sabia que o tio ia ficar no sítio, cuidando das coisas, e queria continuar provocando ele. Mas eu não imaginava que jogo, que no início parecia só uma brincadeira para passar o tempo, agora estava tomando um rumo completamente inesperado. Era como se eu tivesse aberto uma porta que não sabia mais como fechar. As coisas estavam ficando intensas, e a tensão no ar só aumentava. Eu queria acreditar que ainda tinha controle da situação, mas no fundo, sabia que não era bem assim. Cada gesto, cada olhar, cada palavra trocada parecia levar tudo para um caminho que eu não havia planejado, e isso começava a mexer comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Depois de fazer umas coisas no sítio, o tio Jorge foi se sentar na varanda, com um copo de cachaça, e eu, já cheia de ideias na cabeça, resolvi ir até lá. "E aí, tio, é boa essa cachaça? Deixa eu experimentar." Ele me olhou com aquele sorriso de canto, meio desconfiado. "Isso aqui é forte, menina. Você vai passar mal." Eu ri, provocando. "Que nada, tio, eu aguento." Antes que ele pudesse responder, peguei o copo da mão dele. Ele tentou protestar, mas já era tarde. Virei um gole rápido, sentindo o líquido queimar a garganta e o calor subir imediatamente. "Credo, que troço forte." Falei, fazendo uma careta enquanto ele ria da minha reação. "Eu avisei. Isso aqui não é pra menina nova que nem você, não. Vai acabar tonta desse jeito." A bebida parecia ter despertado algo em mim, algo mais desafiador. O calor do álcool ainda descia pela minha garganta, espalhando uma sensação de atrevimento pelo meu corpo. Meus pensamentos ficaram mais ousados, e o ambiente ao nosso redor parecia mais carregado, como se o calor da tarde tivesse entrado em sintonia com o que eu sentia por dentro. Percebi meu corpo reagindo de uma forma diferente. Era como se cada célula estivesse em alerta, uma mistura de curiosidade e adrenalina. Ele continuava bebendo, despreocupado, mas eu sentia que algo no ar havia mudado. Fingindo que o álcool tinha me deixado meio tonta, me levantei devagar, colocando a mão na cabeça e soltando um risinho. "Acho que vou entrar para tomar um banho, tio. Essa cachaça deu um calor danado." "Vai lá, menina. Água fria resolve." Caminhei para dentro com passos mais lentos do que o normal, ainda encenando. Sentia o olhar dele me acompanhando discretamente, e isso só alimentava aquela sensação desafiadora que tinha se instalado em mim. Quando entrei, fui direto para o banheiro, mas antes de fechar a porta, olhei por cima do ombro, só para ter certeza. Ele ainda estava na varanda, mas parecia mais pensativo do que nunca. Ao entrar no banheiro, deixei a porta quase que aberta, intencionalmente. Era um gesto sutil, mas planejado, como se fosse apenas descuido de quem estava com o efeito da bebida. A água começou a correr, e enquanto me preparava para o banho, sabia que havia plantado a dúvida no ar. Se ele percebesse, poderia achar que era só distração, mas também poderia interpretar de outra forma. A tensão era nítida, e eu me sentia cada vez mais provocadora. Estava brincando com fogo, e o clima no sítio já não era o mesmo de quando havíamos chegado.
Percebi que ele tinha passado para a cozinha, talvez para pegar mais uma dose de cachaça. Meu coração disparou um pouco, e uma sensação de expectativa começou a crescer dentro de mim. Foi quando, sentindo a presença de alguém na porta, ouvi o tio falar: "Tudo bem aí, Vanessa?" Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e respondi com a voz mais descontraída possível, fingindo que nada de estranho estava acontecendo. "Tá sim, tio. Já vou sair." Ele permaneceu ali por mais alguns segundos. Eu sabia que ele estava tentando entender se aquele clima estava apenas na cabeça dele ou se algo estava realmente acontecendo entre nós. Saí do chuveiro rapidamente, me enrolando na toalha, tentando manter o ar de tranquilidade, mesmo com o nervosismo crescendo dentro de mim. A água fria parecia ter dado uma pausa ao calor do álcool, mas a tensão no ambiente estava longe de dissipar. Com a toalha firme ao redor do corpo, abri a porta do banheiro, encontrando o tio sentado na sala, ainda com aquele olhar penetrante. Ele parecia estar esperando por algo, mas tentando esconder qualquer sinal de curiosidade ou desejo. Agora, já não eram as brincadeiras nem as pequenas provocações que me guiavam. Meu corpo reagia de uma forma diferente, como se a necessidade, o desejo, tivesse dado lugar a tudo o que eu estava sentindo. A tensão no ar estava cada vez mais densa, e eu já não sabia mais se estava fazendo aquilo por pura diversão ou se havia algo mais profundo, algo que eu não queria admitir. Fui para o quarto me trocar, mas vesti algo bem provocante, um vestidinho curto, de alça, sem nada por baixo, e voltei para a sala. Quando voltei, ele estava sentado no sofá ainda com o copo de cachaça na mão. Me sentei de frente para ele, bem displicente, de um jeito que pudesse ver a danada, lisa e sem filtros. Foi quando ele, percebendo o sinal verde, mandou: "Assim você mata o tio menina." Não sou de ferro. Dei um sorriso malicioso, passando a língua por entre os lábios, como se convidasse para o algo mais. Ele me chamou para que eu fosse até ele, e batendo a mão na perna, pediu que eu sentasse. Me recostei no seu peito, e ele começou a acariciar minha cabeça, mas logo as mãos começaram a explorar outros campos, e logo chegaram aos 2 cumes que estavam apontando para o céu. Ficou ali um tempo, cuidando deles. Agora, já por baixo do pano, podia sentir o calor exalar de suas mãos. Eu me contorcia toda, fazendo com que seu cajado crescesse e começasse a chutar violentamente contra mim. A cada toque, um calor se espalhava por cada centímetro da minha pele. Então ele desceu até a minha fonte, que estava inundada, e procurando abrigo, viu que tinha lugar para se esconder. Permaneceu ali por alguns minutos, naquela fonte da juventude, que queria idas e voltas incessantes. Então, desci do colo, me abaixei e pedi para pegar no foguete quando ele tirou. Estava apontando para o infinito, como se quisesse romper todas as barreiras possíveis. Era gigante e pulsava, querendo invadir a atmosfera proibida. Segurei firme e comecei a beijar. Ele me levantou, sem conseguir se conter mais, me deitou no sofá e beijou cada centímetro do meu corpo. Quando ele tocava minha pele, era como se a realidade se desfizesse e eu fosse transportada para um lugar onde não existiam mais dúvidas ou medos. Cada gesto, cada contato, fazia com que o mundo ao meu redor se tornasse insignificante, e tudo o que importava era aquele momento. Pedi para ele entrar na minha fonte, e com aquela vontade contida, invadiu, deixando a água escorrer por entre a fresta que sobrava. As grossas pétalas de rosas do meu jardim estavam sendo cultivadas, mas o foguete queria ultrapassar outra barreira também, e entrou em um dos anéis de Saturno, mergulhando bem fundo. Confesso que era a viagem que eu mais gostava de fazer, e ele invadiu gostoso. Depois de várias estocadas, o vulcão soltou uma larva quente e densa. Não houve tempo para retirar o foguete de lá de dentro. Ao final de tudo, ainda sentia o calor da proximidade, o eco das palavras não ditas e a energia que ficou no ar. Tudo parecia ter mudado em um piscar de olhos, como se o tempo tivesse se distorcido e me deixado em uma espécie de transe. Cada segundo depois daquele encontro era como um prolongamento do que vivemos, uma continuação do que, de alguma forma, se eternizou. Eu estava envolta por uma magia invisível, algo que eu não sabia exatamente o que era, mas que me fazia ver o mundo de uma forma completamente diferente. No começo, era apenas uma distração, uma maneira de passar o tempo, algo sem grandes expectativas e despretensioso, mas que foi se tornando uma experiência marcante, cheia de significados e surpresas. Na manhã seguinte, voltamos para a vida real. Com a venda do sítio, meus tios compraram uma casinha na cidade,
e tudo parecia voltar ao seu curso normal, como se o que tinha acontecido não tivesse alterado nada. Mas apesar de tudo parecer seguir em frente, algo dentro de mim havia mudado. Depois daquele dia, nunca mais tive contato com eles. A distância foi se tornando natural, como se o tempo e as circunstâncias tivessem feito questão de apagar qualquer vestígio daquele momento intenso. Eu segui em frente, mas a memória daquele dia e do que vivemos continuou comigo de forma silenciosa, como uma sombra que, mesmo sem ser vista, estava sempre ali. E por hoje é isso, essa história terminou. Mas, se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa. Não esquece de dar um like para ajudar